não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando dizendo premissas profundas, quer dizer que, evidentemente, nós não entendemos nenhum pensamento se nós não soubermos quais são os princípios que o emissor da opinião considera autoevidentes e que sustentam para ele, vamos dizer, dão credibilidade a essa opinião. Porém, quando falamos em premissas, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: nem sempre as premissas são afirmações explícitas ou implícitas. Muitas vezes a premissa é uma percepção geral que o sujeito tem de uma certa área de fenômenos e que ele não chega a verbalizar nem mesmo interiormente, nem mesmo em segredo, mas que está embutida ali na sua cosmovisão. Desencavar esse gênero de premissas, nós podemos... Existem as premissas explícitas, existem as premissas implícitas, existem as premissas ocultas, e existem essas que eu chamaria de premissas mudas, que são as mais decisivas de todas. Elas são premissas que não estão formuladas, elas não são teses. Elas também não foram escondidas, elas simplesmente não chegaram a ser verbalizadas. Justamente porque não chegam a ser verbalizadas, elas têm um poder enorme de convicção sobre o indivíduo, porque elas não parecem ser uma ideia, não são um pensamento que ele tem, parecem a própria realidade. E quando nós fazemos este tipo de análise nas opiniões do Kant sobre o fenômeno da prece, nós chegamos a algumas conclusões espetaculares, que serão muito reveladoras sobre toda uma etapa do pensamento histórico e que, até para aqueles que virão a fazer o curso da guerra cultural, terão alguma utilidade, porque muitas vezes eu ali terei de usar este método de desencavar as premissas mudas, para chegar a compreender o que o indivíduo está dizendo realmente. Olha, quando eu digo também o que o indivíduo está dizendo realmente, não se trata de que ele está dizendo uma coisa e pensando outra, não se trata de que ele está escondendo algo, mas se trata de que o indivíduo está inserido dentro de um conjunto de percepções que para ele são naturais e óbvias, que não precisam nem mesmo ser formuladas como teses. Não é isso? Então, ninguém vai fazer um raciocínio inteiro, vamos dizer, baseado na premissa de que 1 mais 1 igual a 2. Ninguém faz isso, porque isso não chega a ser sequer uma premissa, isso é uma realidade pura e simples. Então, vamos dizer, as primeiras premissas em que o indivíduo se baseia, as mais básicas, geralmente não são enunciadas e não são nem sequer pensadas. Não se pode dizer nem que são crenças, são realmente percepções, coisa que o indivíduo vê assim. Não é que ele acredita nisso, acredita naquilo, ele está vendo dessa maneira. Então eu vou pedir aqui para o Alessandro para ele traduzir alguns. Esse texto ele é só um lembrete, só interessa ali os 4 trechos do Kant sobre a prece. Né? Vamos lá, você pode ir. Não traduza tudo, traduz só os casos e o que tiver à volta deles, o que você achar necessário. Né? Tá. De vez em quando eu vou te interromper para fazer algum comentário. Então vamos lá. É importante lembrar que os tipos de oração que Kant tem em mente
em todo lugar, são comumente referidas como preces de agradecimento, preces de louvor ou preces de petição ou pedidos. É claro, há outros tipos de prece. Pode-se pensar em prece contemplativa, por exemplo. Mas quais são os principais pontos de Kant? Quais são os principais objetivos de Kant? Em todo lugar ele usa palavras como desnecessário, fútil, despropositado, em asseverar ousadamente que, de maneira objetiva, então, as preces são bastante desnecessárias. Para o bem de Deus, declarar louvor ou fazer um pedido é simplesmente despropositado. Nada senão uma superstição, uma ilusão supersticiosa, uma espécie de fetiche, ou a criação de um fetiche. O que ele quer dizer com isso é que um ser omnisciente já sabe, já conhece qualquer necessidade ou motivo mais profundo que nós podemos ter. Daí a conclusão de que a prece não se trata de uma conversa com Deus, mas se trata de uma conversa consigo mesmo. A única razão para rezar é para o nosso próprio bem, para fazer nossas próprias ideias compreensíveis. Para fazer nossas próprias ideias compreensíveis, nós devemos vesti-las com palavras. Trata-se de uma fraqueza humana. Apenas nesse sentido subjetivo, a prece é necessária. Uma outra maneira de colocar, uma outra maneira de expressar esse uso subjetivo da prece é a sua sugestão de que nós podemos apenas falar com alguém que nós conseguimos ver, ou que nós podemos ver. Daí a conclusão de que é um absurdo desejar conversar com Deus, uma vez que nós não podemos intuir Deus. Além dessa falta de propósito, essa falta de sentido, entretanto, a prece com palavras ou em palavras e fórmulas, de maneira positiva evita que cumprimos qualquer dos deveres morais que nos não são incumbentes. A prece, portanto, nunca é em si mesma boa. De maneira mais própria, a prece é apenas um meio para aquilo que é em si mesmo bom. Essa distinção é o ponto central de Kant a respeito da prece. Ele desenvolve essa distinção ao contrastar a letra, simplesmente os meios, e o espírito da prece. As palavras e as fórmulas são a letra, necessários apenas necessários para nós na medida em que nós falamos consigo mesmos. Conosco mesmo, desculpe. Enquanto as pessoas comuns precisam dessa assistência, dessa ajuda auditiva, uma pessoa pode treinar a si mesma para rezar em silêncio, para fazer essa prece em silêncio. Essa é a habilidade ou a capacidade de examinar, que uma pessoa pode desenvolver, de examinar suas próprias disposições, seus próprios motivos. Qualquer pessoa que pode fazer isso, que consiga fazer isso de maneira silenciosa, definitivamente ou positivamente não deve ou não deveria rezar em voz alta. Kant adiciona aqui que a letra da prece não deve ser censurada, desde que ela seja solenemente expressa na igreja. Desde que ela que a letra da prece não deve ser censurada
desde que ela seja solenemente censurada, seja solenemente pronunciada na igreja, ela pode ter um grande efeito em todos. Mas ele não consegue terminar essa sentença de uma maneira positiva, dado a profunda tendência humana de corromper o espírito, corromper o espírito transformando em letra. Mas e por si mesma a letra é morta. O que a prece deve ser, o espírito da prece, é a moralidade. Este é o ponto central da coisa, né? Já vamos chegar lá. É ter a disposição em todas as nossas ações, que ele define como um sincero desejo de agradar a Deus em todos os nossos afazeres, em todos os nossos fazeres, em todos os nossos não fazeres, nossas ações e omissões. O perigo na prece é que a prece nunca é o objetivo. Mas a psique humana tem uma tendência de se esquecer disso. De fato, ele identifica precisamente isto como o maior dos males, inerente em todas as religiões. Isto não é uma falha ou não é culpa de nenhuma religião, mas em vez disso é uma inclinação que é tão inveterada em todos os seres humanos, que é a seguinte: de tomar erroneamente o que tem o valor de um meio pela própria coisa. Na melhor das hipóteses, é apenas um meio, de fato, nem mesmo um meio necessário, pelo qual nós estimulamos nossa disposição moral, que esse é o único objetivo. Como nossa disposição moral é progressivamente purificada e elevada, o espírito da prece, é que nós todos precisamos, e é isso que nós todos precisamos e que nós todos deveríamos nos esforçar, fazer um esforço para conseguir, ou trabalhar para conseguir. A letra das preces deveria, em última instância, ou no fim das contas, desaparecer. Por quê? Porque a prece em si mesma não tem nenhum valor. No começo de uma longa, uma extensa nota de rodapé, com a típica precisão binária kantiana, ele clarifica o que é esse espírito e letra, a distinção de espírito e letra um pouco mais. O espírito da prece é o desejo ou a disposição de agradar a Deus em todas as nossas ações e intenções. Kant sugere que nessa maneira correta de rezar, uma pessoa trabalha ou faz um trabalho sobre si mesma, trabalhando para trazer as suas próprias disposições morais, para transformar suas próprias disposições morais, trazê-las à vida em forma de ações. Na letra da prece, palavras e ritual, uma pessoa trabalha sobre Deus, ou age sobre Deus, o que é claramente presunçoso e audacioso. Além disso, o espírito da prece pode ser completamente sincero, mesmo se eu estou bastante incerto a respeito de se Deus realmente existe. Não, isso aqui é importantíssimo. Segundo Kant, a prece corretamente feita, baseada na intenção reta, pode ser feita mesmo que você não esteja seguro da existência de Deus. Isso é importantíssimo, né? De maneira contrária, se o praticante da letra da prece pensa que suas palavras supostamente para Deus
no mínimo não fazem mal algum e podem até ajudar, a sinceridade é claramente menos pura. Eu acho que pode parar por aí, né? Acho que já deu para entender, já deu mais ou menos para entender o que ele está querendo dizer. Então, nós vamos examinar isso aí vamos examinar essas opiniões de Kant sobre a oração desde o ponto de vista de o que mais ele precisaria crer para dizer o que ele disse. Ou seja, qual é o fundamento último dessa opinião emitida. Fundamento último, repito, não é um fundamento lógico-discursivo. Não são teses que ele já tem enunciado em outro lugar e nas quais ele se baseia para tirar essas conclusões. São verdades ou aparentes verdades que lhe parecem tão auto-evidentes que ele não precisa sequer enunciá-las. Já estão dadas, por assim dizer, no próprio tecido da realidade. Por exemplo, um sujeito que vai escrever um livro, ele não precisa provar que ele está escrevendo o livro. Isso aí para ele é uma verdade autofundante que nem mesmo faz parte do livro, mas sem a qual, evidentemente, o livro não existiria. Não é isso? Então, quando lemos essas opiniões, nós temos, em primeiro lugar, vamos dizer, o intuito purista ou purificador. Ele está falando de um cristianismo exterior, tá certo? E contrastando com a oração feita, nas palavras do próprio Jesus, em espírito e em verdade. O próprio Jesus diz: não adianta você ficar gritando na sinagoga, batendo no peito, fazendo grandes demonstrações, você tem que orar em espírito e em verdade. Então, num primeiro instante, nós temos a impressão de que o que Kant está fazendo é isso. E, de certo modo, isso é o que ele quer fazer. Ele quer purificar, né, a religião popular. Tá certo? Falando contra os verbalismos e as demonstrações e puxando tudo para o que ele chama o espírito da prece. Ou seja, não se apegue à letra, mas se apegue ao espírito. Não é isso? E ele diz que a prece em si mesma, a prece com palavras, é desnecessária porque Deus já sabe tudo. Você não vai poder, primeiro, você não vai poder dizer nada que Deus já não saiba. Em segundo lugar, você não vê Deus e você não pode falar com alguém a quem você não tem acesso no mundo da experiência. Você não pode, né? E terceiro, você não pode agir sobre Deus. Bom, estas três premissas, elas são erradas, elas não correspondem absolutamente. Você pode perfeitamente falar com alguém que você não vê, né? O que você não pode ter a garantia de que a pessoa ouviu. Não é isso? E, em segundo lugar, é você que não pode ouvi-lo. Se uma pessoa não está aqui, não é isso? Às vezes nós falamos com pessoas que estão mortas, né? Às vezes eu converso com meu padrinho de batismo, meu tio Torres, converso com o Dr. Miller, falo umas coisas para ele. Não sei se eles ouviram, e certamente eu não os ouço de maneira alguma. Mas nada absolutamente me impede de falar. Em segundo lugar, como eu não posso agir sobre Deus se nós o crucificamos? Nós não apenas agimos sobre Deus, mas fizemos uma devastação em cima dele. Vocês assistem o filme do Mel Gibson, que está lá mais ou menos descrito como a coisa foi de verdade. Não foi brincadeira isso aí. Então, como é que você não age sobre Deus? Quando nós falamos vida, paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é paixão? Paixão é o contrário da ação, é sofrer uma ação. Portanto, se houve uma paixão de Cristo, nós agimos sobre Deus, fizemos uma bela porcaria ali, tá certo? E em terceiro, ele diz: Deus não é objeto da nossa experiência. Eu digo, bom, isto aí é uma premissa que não está provada de maneira alguma. Porque, vamos dizer, a coisa da qual mais existem testemunhos é de aparições de Jesus Cristo, Nossa Senhora, em tudo quanto é lugar, pessoas que conversaram, tá certo? E às vezes narradas de uma maneira que você não tem nem como duvidar, como é o caso desse menino da África, esse Emmanuel Segatacha, que era um sujeito analfabeto, que não era nem batizado, tá certo? E que
teve de Jesus Cristo a revelação antecipada de muitas coisas que iam acontecer no seu país, como de fato aconteceram, tá certo? Você tem o caso, vamos dizer, do milagre de Fátima, onde 70 mil pessoas assistiram essas coisas acontecer. Fala, como não é objeto de experiência? Mas, então, vamos dizer, no século XVIII houve uma imensa campanha contra a ideia do milagre, tá certo? E o milagre era sempre descrito em termos de que o milagre é objeto de fé. Eu digo, mas se o milagre fosse objeto de fé, né, ele não seria um acontecimento no tempo, ele se daria apenas na imaginação. Mas nós cremos no milagre justamente porque ele tem alguma manifestação física. Se não tivesse manifestação física, não seria milagre algum. Não é isso? Então, quando Cristo faz o paralítico andar, bom, o paralítico sai andando mesmo, ou ele só acredita que saiu andando? Não é isso? Então, quando o Padre Pio faz aquela moça sem pupilas enxergar, que ela enxerga até hoje, ainda sem as pupilas, não é isso? É o que aconteceu no mundo físico, tá certo? Então, vamos dizer, você pode dizer que atribuir esses milagres a uma entidade espiritual pode ser matéria de fé, mas o fato em si mesmo não pode de maneira alguma. Não é isso? Quer dizer, o que vai suscitar, vamos dizer, um ato de fé é um fato que aconteceu no mundo espaço-temporal, no mundo físico, tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.